Como as democracias do mundo morrem. Você quer saber mais um pouco sobre isso? Acompanhe aí com o Colunista Real. Gente, eu vou começar mais um vídeo, né? E hoje eu vou falar como as democracias morrem. Eu vou trazer 3 tópicos para vocês tentarem entender melhor. Vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trazer é sobre a manipulação da mídia e a fake news, né? A manipulação da mídia, que a gente sabe que é muito importante, principalmente em época de eleições, porque a mídia tem um grande poder de propagação de informações. Então, se a mídia decide, ou então ela é comprada por algum candidato à presidência ou deputado, enfim, se aquela mídia ela é comprada e ela propaga informações que vá a favor daquele candidato, com certeza ele tem uma grande chance de ganhar, porque a mídia é um meio, principalmente a mídia digital, que são jornais virtuais, ele tem uma grande força de propagar as informações. Então, né, a gente sabe que muito isso acontece na política. Então isso coloca com certeza a democracia em risco. Também, fora a manipulação da mídia, temos também a fake news. A fake news é algo que já vem desde antes, só que nessas últimas eleições aqui no Brasil e nos Estados Unidos veio uma crescente muito grande. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o Trump venceu com várias fake news, e aqui no Brasil também o Jair Bolsonaro venceu com várias fake news, que até hoje ela é propagada, né? Como já tivemos agora recentemente, que estava atribuindo frases fascistas, dizendo que os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas, sendo que o cara nem tinha dito aquela frase. Então, todos os dias mesmo, acontece uma grande propagação de fake news. Na época das eleições, não só da direita, mas também da esquerda, teve fake news. Mas a questão é porque até hoje a direita fica propagando fake news. Até hoje. Então as pessoas que têm uma ignorância política, as pessoas que não têm um conhecimento político, que não estudam, né, acaba acreditando naquilo. E outro grande problema que está colocando as democracias em risco é quando as pessoas, ao invés de irem estudar, não, elas preferem acreditar naquela pessoa e acreditar que aquela pessoa tem uma verdade absoluta. Isso é o grande equívoco da população, porque aquela pessoa não é uma verdade absoluta. A gente tem que estudar para, a partir daquilo, a gente fazer reflexões e criar nossas próprias opiniões sobre aquilo. E não acreditar no que aquela pessoa falar, porque aquela pessoa pode estar distorcendo a verdade. Aquela pessoa pode estar criando coisas, então a gente vai estar acreditando na opinião daquela pessoa e não na que a gente está criando, entendeu? Então isso é um grande problema mesmo. Fazendo a referência agora com Bauman, e já indo para o nosso segundo tópico na nossa conversa de hoje, qual o grande problema da sociedade e o que coloca a democracia em risco? O problema é que temos vários consumidores e poucos cidadãos, e o consumidor é inimigo do cidadão. Por quê? Porque o consumidor, ele dá as costas à política. O consumidor vem de uma crescente apatia e uma perda de interesse pelo processo político. Mas a democracia não sobrevive por muito tempo diante da passividade, em função da ignorância e da indiferença políticas dos cidadãos. Então, o que devemos fazer para solucionar esse problema? O que devemos fazer é que não devemos ter uma educação somente para o mercado de trabalho, mas também devemos ter uma educação que ensine política, que ensine a pessoa sobre os processos políticos, que forme um cidadão, ou seja, precisamos de uma educação de cidadania. Isso que falta nos países é uma educação de cidadania e não uma educação que só coloque você no mercado de trabalho. Enfim, agora vamos para o nosso terceiro tópico. Nesse terceiro tópico, eu queria dizer que hoje as democracias não estão morrendo, mas de uma forma de uma intervenção militar. Hoje as democracias estão morrendo nas urnas. As pessoas que, manipuladas pelas mídias, hoje manipuladas pelas fake news, acabam votando em autoritários que acabam levando esse autoritarismo para o poder.
E o que é engraçado é que em vários países já aconteceu isso. Desde o fim da Guerra Fria, não tem mais ditaduras com os tanques na rua. Não. Hoje as democracias estão morrendo depois que a pessoa já é eleita. Como na Venezuela, como em vários países da Europa. Certo? As democracias estão morrendo porque as pessoas não estão sabendo votar. As pessoas não sabem o processo político. As pessoas não sabem, as pessoas não têm conhecimento sobre nada de política. Então é muito fácil manipular essas pessoas e o autoritarismo começa a reaparecer no século XXI. Algo que era para deixar no século XX está aparecendo no século XXI. Com o surgimento de grupos nazistas, com o surgimento de grupos fascistas. Então isso é um grave problema. Isso é um problema muito grave. E que devemos intervir, e nós que estamos aqui no Brasil, que estamos diante de um governo autoritário, não podemos nos calar diante disso. Devemos sim intervir nesse momento, principalmente as bases, seja da esquerda ou seja da direita. Porque estamos diante de um governo de extrema direita e não podemos aceitar isso. Já basta tudo que a gente já passou em 64, censura, tortura, várias pessoas mortas, várias pessoas desaparecidas. Não dá mais para tolerarmos uma extrema direita. Não dá mais. Então é bom que o poder judiciário faça alguma coisa, mas que também as bases, seja de esquerda ou de direita, também tem que tomar as medidas necessárias para conter esses grupos de extrema direita, que já vimos em manifestações pessoas levando bandeiras que tem um símbolo do fascismo, tem um símbolo do nazismo, fazem referência ao nazismo e ao fascismo. Então, gente, a gente deve tomar uma medida agora. Eu não quero saber se você é de esquerda ou se você é de direita. Mas a questão é que estamos diante de um autoritarismo. Então devemos intervir para salvar a nossa democracia. Isso já passou dos limites, certo? Então o poder judiciário e o poder legislativo devem sim fazer alguma coisa para intervir esse governo autoritário.